Aleluia, louvado é o nosso Deus, a nossa esperança, a nossa cura, a solução para o problema da humanidade é Jesus de Nazaré. Muito embora o povo não queira reconhecer, Jesus é a única esperança, Ele é a solução. Eu queria que você na sua casa, que está nos ouvindo nesta noite, nos assistindo, você pudesse ler comigo no livro do profeta Jeremias, no capítulo 8, verso de número 22. O Senhor nos deu uma direção para esse tempo. Jeremias 8, 22. O Senhor nos deu uma direção para este momento a qual nós estamos vivendo. E nós, em obediência à palavra de Deus, queremos colocar em prática o que o Senhor tem colocado no nosso coração. Nós cremos que Deus tem falado. Nós cremos que Deus tem nos instruído, Deus tem dirigido a igreja para esse tempo. E diz assim a palavra de Deus: acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há médico lá? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? A palavra que o Senhor nos colocou nesta tarde, e combinando com o nosso pensamento, que a igreja é um hospital, e hoje nós estamos vendo muitas pessoas feridas, muitas pessoas enfermas, não somente no corpo, mas enferma na alma. Este vírus tem acamado muitas pessoas, levado muitas pessoas a ficarem doentes na alma também, preocupadas. E nós queremos uma direção de Deus, colocar em prática. Nós queremos criar aqui na nossa igreja o nosso pronto atendimento espiritual. Para, neste momento de crise, desespero das pessoas, nós queremos abrir uma das portas da nossa igreja para a criação do ministério Bálsamo de Gileade. Nós queremos estar atendendo as pessoas desesperadas, pessoas enfermas. Queremos colocar uma equipe para estar atendendo a população de Pederneiras, para estarmos aí orando, instruindo, aconselhando. E todos os dias, nesse período, nós estaremos com uma das portas da igreja aberta, com uma equipe para atender você que tem aí se desesperado, você que está enfermo, você que passa por dificuldades, você que está assustado. Então, todos os dias, das 8 da manhã até as 17 horas, nós vamos estar recebendo você, uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Estaremos aí orando por você, por sua casa, por cura, por libertação. Então você procure a igreja estará aberta para atender você, para orar por você. Nos colocamos nesse tempo de dificuldade, tempo de luta, para estar aconselhando, olhando por você. A partir de amanhã já, o Senhor nos colocou no coração muito forte. Então a partir de amanhã, a partir das 8 da manhã, você pode estar procurando o nosso templo, a nossa igreja, aonde estaremos assistindo você na sua dificuldade, no seu desespero, orando, aconselhando e orientando você nesse tempo de dificuldade. Ore por esse ministério, para que Deus possa estar usando-nos em mais um ministério nessa igreja, para atendermos a população da cidade e outros aí que venham nos procurar. No nome de Jesus, queridos, vamos com fé, oração, nós vamos passar por este momento. Vamos vencer este mal, este vírus invisível, mas nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos vencer, porque somos mais do que vencedores em Cristo Jesus que nos amou. Que Deus abençoe você. Temos uma palavra agora de fé, uma palavra de otimismo, uma palavra de esperança, uma palavra de confiança. A igreja tem uma palavra para você. Nós temos uma palavra de fé e esperança, acredite. Tudo que você tem ouvido contrário à fé,
contrário à esperança, nós estamos aqui para dizer que nós cremos num Deus do impossível, um Deus que faz, um Deus que opera ainda nesse tempo, um Deus que sara, um Deus que cura, um Deus que protege, um Deus que nos livra. Queremos convidar nosso professor Rodney, estará trazendo uma palavra de fé e esperança para nós nesta noite. Rodney, tem liberdade na palavra de Deus. Amém. Amém, meu pastor. Obrigado por mais uma oportunidade de falar à igreja e falar para você que está nos assistindo aqui no culto da Primeira Igreja Batista de Pederneira, ratificando o que o pastor falou a respeito do propósito que Deus tem colocado no coração do nosso pastor. Esse é o culto de quarta-feira, o culto Despertar da Fé. No início do ano, Deus colocou no coração do nosso pastor de que às quarta-feiras nós estaríamos falando a respeito de fé, do despertar da fé. E que essa noite seja uma noite mais que você venha refletir a respeito de como você tem feito o uso da sua fé, como nós temos feito o uso da nossa fé, diante do caos, diante de tudo que está acontecendo. E antes de iniciar a palavra aqui, em 2 Crônicas 7,14, é um versículo que todos nós conhecemos, que diz que diante de um povo que estava afastado, diante de um povo que estava temeroso e afastado do que Deus tinha colocado no coração dele, e depois da inauguração do templo, Deus fala, Salomão, ele pede uma palavra para Deus, e Deus fala ao coração de Salomão. E esse versículo é um versículo muito propício para uma época em que você vive, e ali Deus dá uma promessa para ele. Ele fala assim: o meu povo que clama pelo meu nome, ele orar, ele humilhar, e se converter dos seus maus caminhos, e buscar a minha face, eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Hoje, no ano de 2020, esse versículo é um versículo mais do que atual. É um versículo em que nós temos que clamar a Deus, fazer esse passo de orar, de buscar, converter dos nossos maus caminhos, porque Ele pede uma alta análise de onde nós estamos, em que posição nós estamos, se converter da sua face dos maus caminhos. Ele diz uma condicional: então eu ouvirei dos céus. Ele diz que ele pode ouvir o teu clamor e o meu clamor. E nessa noite eu gostaria de fazer um clamor, e você aí onde você está, na sua casa, que você feche os olhos, ou em posição que você esteja, mas que você, no mesmo pensamento único, você venha fazer um clamor a respeito da nossa nação, a respeito da nossa terra, a respeito dos nossos governantes, e que ele tenha uma direção acima de tudo, e que Deus possa ouvir os nossos clamores e os olhares atentos à oração deste lugar. Senhor, nós te clamamos, ó Pai. Senhor, te pedimos mais uma vez, assim como muitas das vezes temos te pedido, a respeito da nossa nação. Senhor, nós te pedimos, Senhor, que Tu venha estar com seus olhares misericordiosos, Senhor, para conosco. Pedindo, Senhor, que Tu venha estar com seus ouvidos atentos à oração de cada lugar, independente de denominação, independente de igreja, independente de rótulo, que Tu venha estar ouvindo, Senhor, o clamor do Teu povo. Senhor, mais do que nunca, nós estamos aqui como povo único Teu, clamando a Ti, Senhor, por um renovo, clamando a Ti, por proteção, clamando a Ti, Senhor, que Tu venha estar protegendo de todo mal. Senhor, temos certeza de, Senhor, como o povo clama a Ti, Senhor, Tu ouves, Senhor, através, Senhor, do Teu olhar misericordioso, dos Seus ouvidos misericordiosos. Nesse momento, como igreja Tua, estamos clamando a Ti, ó Pai. Fica conosco, nos dá a direção em que fazer, nos dá a direção, Senhor, para guardarmos, Senhor, a Tua palavra em nosso coração. E eu te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías, no capítulo 6 de Isaías. Você na sua casa, você que está aqui no templo com suporte aqui, você abrisse a sua Bíblia no capítulo 6 de Isaías. Eu gosto muito do profeta Isaías. O profeta Isaías, eu vou colocar um contexto histórico para você venha entender. O profeta Isaías,
ele é um profeta que tem um diferencial. Ele vaticinou, conforme falei muitas das vezes, a respeito da vinda de Jesus Cristo. O livro de Isaías ele tem 66 capítulos, e ele é muito semelhante à Bíblia. 39 capítulos ele fala da antiga aliança, e 27 capítulos ele dá um reflexo a respeito da nova aliança com Jesus. Isaías, ele viveu num tempo em que o povo também necessitava de um profeta, e Isaías é considerado um dos grandes profetas da Bíblia. E nesse momento do capítulo 6 de Isaías, Deus, lá no início, conforme eu falei, ele desejou no seu coração um povo exclusivo, um povo que seria exemplo para todos os outros povos. Mas eu imagino que Deus tenha colocado em seu coração o desejo de criar um povo modelo. E esse povo modelo ele criou no seu coração, ele escolheu um povo em que ali ele viu algo de fé na vida de Abraão, e ele chamou aquele povo, ele chamou Abraão, ele fez dali um povo, mas com o passar do tempo, como todo ser humano, ele acaba esquecendo de uma promessa. E muitas das vezes nós também vamos sendo assim, nós às vezes esquecemos de uma promessa. Deus falou que queria fazer aquele povo exclusivo, mas com o passar do tempo, esse povo, ele que deveria ser um exemplo para outros povos, ele que deveria ser um modelo para outros povos, ele começou a querer copiar os outros povos. E uma das características dele foi quando pediram um rei, e Deus falou, olha, eu sou o teu rei. Mas eles queriam um rei semelhante às outras tribos. Ele falou, nós temos um rei, e Deus permitiu. E assim foi com que o povo fosse se afastando de Deus. E nesse cenário de Isaías aqui, Isaías, no primeiro versículo de Isaías capítulo 6, ele fala assim, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchia o seu templo. O que Isaías quis dizer quando ele iniciou o capítulo 6, que é um capítulo muito especial, porque diz a respeito do chamado de Isaías. Isaías, que foi um profeta que fez um grande diferencial na história do povo de Deus, e ele começa iniciando um capítulo em que ele tem um chamado muito exclusivo, colocando o nome de um rei. Ele dizendo assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Historicamente, esse rei, depois de Salomão, esse rei foi um rei que estabeleceu uma estabilidade a respeito do povo. Esse rei reinou por 52 anos e ele colocou a ansiedade que tinha o povo no passado, ele estabeleceu, ele organizou, ele conquistou, ele fez aliança e ele estabeleceu uma estabilidade que esse povo fez e sentiu durante 52 anos. Isaías não coloca o nome desse rei à toa aqui no início desse capítulo. Ele começa a desenvolver, no ano que morreu o rei, eu vi o Senhor. E quando ele coloca esse no ano que morreu o rei Uzias, por trás desse um ano que morreu o rei Uzias, há um significado tremendo. Isaías quer dizer, no ano em que eu perdi a minha estabilidade, eu vi o Senhor. No ano em que me foi puxado o tapete, eu vi o Senhor. E muitas das vezes, o que Isaías quer dizer aqui? Que naquela percepção em que ele se tinha estabilidade e que ele se tinha a confiança em um governo humano, ele se vê agora sem os seus alicerces, sem aquela confiança que ele depositou naquele governante que estabelecia a sua confiança como tal. Naquele exato momento em que Isaías entra no templo e ele fala no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, ele está dizendo para mim e para você, Rodney, no ano da sua dificuldade você tem visto ao Senhor? No ano da sua tribulação você tem visto o Senhor? E essa mesma pergunta eu falo para você. Esse ano de 2020, provavelmente na história do mundo, ele vai estar lá contemplado como um ano diferencial. Nunca antes na história, provavelmente nunca depois, algo tão especial, tão diferente acontece, como está acontecendo no ano de 2020. E esse ano de 2020, provavelmente nós poderíamos dizer, o ano em que nos foi tirado a nossa estabilidade, o ano em que nos foi jogado uma ansiedade, o nosso futuro, muitos de nós que temos economias, muitos de nós que nós lançamos projetos, no ano em que
tudo isso, do mais, do menos, foi tirado. Eu tenho visto o Senhor. O que Isaías quer colocar aqui, que apesar daquilo que foi retirado de mais importante para ele, ele entrou no templo. Ele entrou no templo, ele foi procurar o lugar do seu refúgio, ele foi procurar o lugar que ele costumeiramente tinha um refúgio. E apesar de você não estar no templo físico, meu irmão, o templo, Jesus falou, eu procuro adoradores que adoram em espírito e em verdade. Você deve estar fazendo uma autoanálise contigo mesmo, dizendo, aonde eu estou procurando aonde, o que eu estou fazendo. Isaías, quando ele diz assim, olha só, a minha estabilidade foi tirada, é a mesma notícia quando nós viemos a receber a respeito do que o vírus está fazendo, da condição que ele está nos colocando. Um ano de angústia, um ano de temor, um ano em que foi tirado a minha estabilidade, um ano de perda. Isaías está colocando aqui, nesse ano de perda, eu vi o Senhor. E a minha pergunta, no ano em que nós estamos vivendo, nós estamos perdendo muitas coisas que estão saindo das nossas mãos. Muitos empresários estão apavorados porque não estão conseguindo cumprir os seus compromissos. Muitas pessoas humildes estão apavoradas porque não estão conseguindo ganhar o teu pão de cada dia. E hoje, no ano de 2020, provavelmente, eu substituiria o ano que morreu Reusia, mas o ano da minha dificuldade, se os tem visto o Senhor. Qual a provisão de Deus tem feito em sua vida? E quando Isaías ele coloca assim, no ano em que eu entrei, ao templo, no ano em que eu perdi todo aquilo que me sustentava, eu olhei e eu vi o meu Senhor sentado no trono. Quando ele fala assim que ele viu o Senhor sentado no trono, ele está dizendo, existe um Deus que está no controle de tudo. Existe um Deus que, apesar das circunstâncias ao meu redor, Ele está presente num trono. Ele está sentado no trono acima de todas as coisas. Não há dificuldade. Ele não tem variância de mudança. Ele está dizendo, olha só, meu irmão, você pode estar no meio de 2020, as suas condições podem ser as piores possível, mas existe um Deus que ainda está no controle. Existe um Deus ainda que estabelece todas as coisas. Ele está sentado num alto sublime trono. E Ele fala que ao seu redor existem anjos ali dizendo santo, santo, santo. A palavra santo, quando ela repetia uma vez, significava algo separado. A palavra santo, que significava duas vezes, era algo muito mais separado. E quando algo repetia santo, 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 era algo que era quase impronunciável, algo totalmente fora de si. E o anjo está dizendo assim, o Isaías, aquele que aparentemente ainda não se tinha estabelecido como profeta, ele entra no templo, ele se vê sozinho e ele vê o Senhor. E a pergunta nesta noite é, o que você tem visto? O que você tem procurado? Aonde você tem procurado o seu refúgio? Aonde você tem procurado as suas informações? Aonde você tem procurado aquilo que te angustia e que te domina? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Nesse ano de perda, é um ano também de mistério. Por que mistério, Rodney? Porque você não sabe o dia de amanhã. Quando Isaías fala que ele se viu sem o seu tapete, toda a sua estabilidade, tudo aquilo que movia e tudo aquilo que ele conhecia como um padrão, ele foi retirado. E isso gera em nós uma angústia, um mistério o porquê. Muitas das vezes nós viemos a perguntar o porquê isso, porquê na minha vida, porquê eu estou sofrendo isso. Mas Isaías, ele consegue ver diante desse caos, diante dessa situação, algo que move o teu coração, e ele se estabelece, e ele percebe que diante dessa pureza, diante desse total, ele consegue ver a Deus, um Deus soberano, um Deus que está ali disposto a nos cuidar. Diante das nossas tribulações, diante das nossas angústias, diante até mesmo dos nossos erros que muitas das vezes nós cometemos, nós venhamos às vezes perder o controle e a esperança e a fé e até mesmo as promessas que Deus fez para conosco.
Muitas das vezes nós achamos que esse Deus, que uma vez fez uma promessa para você, Ele se esqueceu, ou você simplesmente se esqueceu do que Ele tem o poder de fazer e transformar a sua vida. Ele não esqueceu de uma promessa da que Ele fez a você. Se Ele falou que você vai ser um vencedor, ou se Ele falou que você não vai morrer diante da crise, se essa crise não vai pegar, se você pegou essa promessa para você, confie. Muitas das vezes nós somos movidos diante das circunstâncias que estão ao nosso redor. E a Bíblia fala em João 21, no capítulo de João 21, fala a respeito de Pedro. Pedro que tinha recebido o ID de Jesus, Pedro que tinha ali recebido um comando de Jesus a respeito de fazer as suas promessas. Quando Pedro foi ali e recebeu o ID de Jesus, ele recebeu um chamado, e assim ele achava que até então, aquele chamado, ele ia ser feito através das suas próprias forças. E diante da Bíblia nós vemos diversos momentos, Pedro com as suas características sanguíneas, ele tentando resolver os problemas com as suas próprias forças, com aquilo que ele achava que era certo. E muitas das vezes nós achamos que é isso. Nós queremos resolver as nossas dificuldades, as nossas tribulações, naquilo que achamos que é certo. E Pedro até então, ele ouviu o chamado de Jesus, mas ele não compreendeu no fundo do seu coração, a ponto de Jesus perguntar a respeito dele, ele falou: não, Senhor, eu morro por ti, eu vou dar minha vida por ti. E aí Jesus fala para ele: Pedro, o diabo está te cirandando, eu não deixei, Pedrão, não faça isso contigo. Não faça isso, você está vendo pelas suas visões naturais, os problemas que você está vendo, Pedro, é através das suas visões naturais. Diferente de Isaías, que entrou no templo e conseguiu ver uma visão, Pedro até então tinha visto uma visão natural. E quando Jesus é colocado na cruz, e quando Jesus é levantado na cruz, Pedro percebe a sua insignificância. Pedro percebe que aquilo que ele achava que era certo, ele estava simplesmente colocando no poderio da sua mão e na sua capacidade. E ele percebe, através da sua negação, ele percebe que aquele projeto que Deus colocou no coração, ele achou que ali tinha ficado na cruz. Ele achou que aquele projeto tinha terminado ali na cruz. Mas quando, no capítulo 21, Jesus fala a respeito desse reencontro de Pedro, ele fala a respeito desse reencontro. Jesus quer reencontrar esse Pedro que era tão afoito, dar um novo projeto para ele, fazer uma lembrança nele de que ele tem algo especial com ele. Muitas das vezes na nossa vida, diante da dificuldade, nós tomamos a atitude igualzinha a Pedro. Nós esquecemos das promessas que Deus tem colocado na nossa vida e achamos que por sair do nosso controle, o nosso rei morrer, a nossa estabilidade ser tirada, o meu projeto com Deus acabou. Não acabou não, meu irmão. Deus ainda é um Deus que ainda está sentado no alto sublime trono e Ele está no controle. E aí diz o seguinte, e Pedro no versículo 3, de 21:3, Pedro fala assim com os seus amigos, os discípulos de Jesus que estavam ao seu redor: eu vou pescar. E quando Pedro fala esse vou pescar, ele está significando que ele não entendeu o projeto de Deus, e ele está dizendo assim, ó: eu abro mão de tudo aquilo que Deus colocou no meu coração, e vou fazer aquilo que antes eu fazia. Antes de conhecer a Jesus, antes de conhecer o projeto que Ele colocou. Muitas das vezes nós colocamos a mesma atitude de Pedro, quando nós muitas das vezes esquecemos daquilo que ele colocou. Eu pego a minha rede e vou dizer, eu vou pescar. Ele não teve fé o suficiente, porque quando Jesus chamou ele, falou mesmo o seguinte: Pedro, larga a rede, larga e esquece isso. Ele provavelmente escondeu a rede em determinado lugar e ele colocou como um plano B, não confiando totalmente na mão de Deus, na mão de Jesus. E quando Pedro fala, eu vou pescar, ele estabelece ali um relacionamento com os seus amigos, com os discípulos de Jesus. E todos os outros discípulos falam, nós vamos contigo. Isso faz com que, quando você é dominado pelo desânimo, quando você é dominado pela sensação de fracasso, você pode contagiar outras pessoas. Os discípulos de Jesus estavam com Pedro, e quando Pedro vai e diz assim, eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes, eu vou voltar a fazer aquilo que eu fazia antes de conhecer a Jesus, aquele que estavam com ele durante 3 anos ali,
tendo o mesmo chamado, recebendo a mesma informação, recebendo o mesmo tratamento, falaram, vamos junto. O que isso quer dizer, Rodney? Quer dizer que muitas das vezes, as pessoas que estão ao meu lado, dependendo do que ela esteja falando, ela possa estar me contaminando com desânimo ou com um gás de ânimo. Quais são as pessoas que estão ao teu redor? O que ela tem falado a respeito dessa crise? Ela tem te incentivado a orar? Ela tem te incentivado a buscar um refúgio? Ela tem te incentivado a fazer projeto mesmo diante dessa crise? O que ela tem feito ao redor? Existe uma pesquisa que diz que nós somos o resultado das 5 pessoas que estão ao nosso redor. Quais são as 5 pessoas que estão ao teu redor? O que ela tem falado para você? O que ela tem falado a respeito do projeto de Deus na sua vida? O que ela tem falado a respeito de 2020, desse vírus? O que ela tem falado? Ela tem enchido você de esperança? Ou ela tem enchido você de pavor, de total descrença desse Deus que está assentado no alto e sublime trono? O que você tem ouvido? Pedro ali, ele desistiu, ele estava dizendo, eu desisto daquilo que foi colocado em meu coração. Muitas das vezes a promessa é colocada em nossos corações e a gente desiste devido às circunstâncias. As circunstâncias não estão linkadas nas promessas. As promessas não estão linkadas às suas circunstâncias, mas as promessas estão linkadas ao provedor, aquele que fez a promessa. Então não vai ser as circunstâncias da sua vida que vai tirar a sua promessa. Não vai ser o vírus da sua vida que está contagiando que vai tirar a sua promessa. Mas sim, aquele que prometeu, ele é fiel para fazer cumprir. E ali os seus discípulos falaram, vamos pescar, e todos eles, vamos contigo. E naquela noite, eles nada pescaram. Isso quer dizer que quando eu jogo os meus projetos, único e exclusivamente, na minha mão, eu não tenho resultado nenhum. O resultado é nulo. O resultado é nulo. Se Isaías, que quando entrou no templo, ele achava que ele iria resolver aquela crise que se estabeleceu devido a morte do rei, em que quando o povo olhava para agora Israel e falava assim, Israel não tem um rei, e era o início da ascensão da Síria, e era o início da ascensão de um poderio que moveu todo mundo, e agora ele estava pensando assim, agora eu não tenho mais segurança, agora eu não tenho mais proteção, agora eu não tenho mais aonde eu pisar. Mas Isaías, ele teve uma experiência tremenda, porque a partir daquele momento, ele recebe um id, ele recebe um comando, ele entende aonde ele está, ele recebe um comando. Ide a Pedro. Quando Pedro, ele joga nas suas forças, o resultado, quando ele tenta batalhar com suas próprias forças, com as suas próprias características, o resultado é nulo. E nós exatamente fazemos a mesma coisa. Quando nós não temos a sensibilidade espiritual, quando nós não temos a sensibilidade do que Deus quer falar conosco, nós não pegamos nada. E esse peixe aqui era considerado a provisão básica de um pescador. Era muito vergonhoso você imaginar aquele que era o expert do assunto, aquele que era especialista do assunto, sair para uma pesca e voltar sem pescar nada. Significava que, apesar dele ser um especialista, a sua incapacidade estava ali sendo confrontada. E muitas das vezes nós, que nos sentimos especialistas, fazemos planos, planejamos e colocamos em nossas forças o cumprimento daquilo. Muitas das vezes é igual Pedro, vamos pescar, e quando vamos a pescar, o resultado é simplesmente o nada. E no versículo seguinte, e cedo da manhã, Jesus se apresentou a eles, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Diferente de Isaías, que ele entra no templo, ele enxerga a dificuldade e ele vê o Senhor no alto e sublime trono. Pedro, ainda diante das suas forças, ele não enxerga o Mestre. Quando nós estamos nas nossas próprias vontades e fazendo aquilo que está em nós mesmos, nós não conseguimos enxergar o óbvio. Eles tinham andado com Jesus 3 anos. Jesus tinha palestrado para ele direto. Jesus tinha falado com ele direto, ensinado. E eles não conseguiram ver o óbvio. Quantas das vezes nós pregamos, nós estabelecemos que somos homem de fé,
Mas quando é para usar o óbvio, que é a nossa fé, nós esquecemos, nós fugimos, nós saímos correndo, não queremos estabelecer aquilo que está na cara, aquilo que eu tanto ouço e repito, aquilo que eu aprendo. Jesus estabeleceu ali um treinamento diário com os seus discípulos. E Pedro, mais do que nunca, foi aquele que mais foi ensinado, aquele que mais aprendeu, a ponto de no final depois, Jesus fala para ele: Pedrão, tu não é mais um Pedro Barjona, mas tu és uma pedra, uma partícula de pedra, e sobre ti, Pedrão, eu edificarei a minha igreja, porque agora você entendeu o projeto, Pedrão. Mas muitas das vezes nós não conseguimos ver o óbvio que está diante de nós. As coisas simples que estão de nós, a gente esquece. E fazemos igual Pedro aqui, olha só, eu não consigo enxergar. E a resposta é não, não. Mas ele recebe agora um comando no versículo seguinte, disse ele: lançai a rede. E ele lançou a rede. Agora, ele percebe algo diferente daquele que fez a pergunta. E daquele que fez a pergunta: vocês pegaram alguma coisa? Muitas das vezes Jesus faz isso conosco, Deus faz isso conosco. Pergunta: Rodney, e os seus resultados, Rodney? Existe uma peça bíblica que é muito antiga, que mostre-me suas mãos, o que você tem feito, o que você tem feito dos seus resultados. E quando fala mostre-me suas mãos, é para que a gente faça uma autoanálise da condição daquilo que eu tenho entregado, daquilo que eu tenho feito a respeito de Jesus. Se eu estou gerando um fruto, ou simplesmente se estou gerando uma obra, ou se eu simplesmente estou fazendo por ativismo religioso. Porque muitas das vezes nós nos deixamos consumir também pelo ativismo religioso, mas não estamos gerando fruto. Não estamos gerando frutos de arrependimento, não estamos gerando fruto para que sejamos bênção na vida do outro irmão. Diante dessa crise, tudo o que mais devemos ser é bênção na vida do outro. Se você não sabe o que fazer, se você não tem que doar, dê uma palavra de ânimo ao irmão. Mostre a Bíblia para ele, mostre os versículos que você tem de cor para ele, que dê uma palavra de ânimo. Esse projeto de Gileade que o pastor tem, que ele tá implementando, é um projeto que tem a ideia de fazer com que aquelas pessoas que necessitam de uma palavra, aquelas pessoas que necessitam de um apoio, ou simplesmente que queira compartilhar algo, mesmo que você não conheça, mas que aqui tenha um hospital, que aqui tenha um lugar de socorro, que aqui tenha um lugar de pronto atendimento, em que vai ter alguém ali disposta a ouvir e dizer: eu te abençoo. Muitas das vezes nós estamos angustiados e a única coisa que nós queremos fazer é compartilhar os nossos problemas com alguém, com uma outra pessoa. E aqui se estabelece o Gileade, o lugar da cura, o lugar do seguro, o lugar do conforto, o lugar do consolo, o lugar em que aqui você vai receber uma palavra de vida. Então, se você não consegue ajudar alguém com uma água, com um prato de comida, ajude alguém com uma palavra de ânimo, ajude alguém com uma palavra em que você saiba que você está sendo canal de Deus para aquela pessoa não desistir da sua vida. Assim como Pedro ouviu e foi desistir dos seus projetos, mas agora ele ouve uma palavra, ele ouve uma lança a rede ao lado contrário à direita, e ele obedece. A sensibilidade de Pedro, ele começa a aflorar. A sensibilidade de Pedro ali, ele começa a perceber que há algo diferente ali se movendo, e ele lança a rede, e quando ele pega o resultado daquela rede, ele percebe que ali há uma transformação. Ali há uma transformação para que ele possa, aquela palavra, ele creu naquela palavra, ele creu através da fé. E que nós temos falado aqui diariamente, nós temos falado a respeito da fé. Mesmo em qualquer circunstância, você utilize a sua fé. Tenha sensibilidade, não deixa você ser igual um leproso, em que ele não tem sensibilidade nenhuma, em que ele possa fazer, ele possa coçar das suas lepras, e o leproso assim o fizer, ele se machucava porque ele não tinha sensibilidade, mas tinha sensibilidade espiritual. E agora, semelhante a Isaías, ele consegue ver o Deus. Esse Deus ainda está no controle. Esse Jesus ainda está no controle. E aí Jesus chama para Pedro. E aí ele reconhece que é aquele mestre que ele andou por 3 anos. É aquele mestre que ele deu um projeto para ele. É aquele mestre que ele falou que ele ia estabelecer um novo ali com Pedrão. E agora ele ouve aquele mestre e diz assim: olha, e agora é Jesus e eu vou até Jesus.
e ele vai e encontra até Jesus. Assim como Isaías entendeu que tinha um rei, que tinha um Deus no controle, agora Pedrão consegue entender que também tem um Jesus que está no controle. E Jesus fala para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro fala: Senhor, tu me conheces o meu coração, quebrantando. Pedro, tu me amas? Senhor, tu me conheces, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas, tu sabes que eu te amo. E agora Pedro, Jesus dá um id para Pedro. Ele dá uma ação. E toda vez que você tem um encontro com Jesus, estabelece uma ação. O encontro com Jesus é o id. Ide, pregai. Assim como Isaías, quando Isaías vê o rei, quando vê o Senhor assentado no alto e sublime trono, Isaías fala: eu estou numa fria, vamos dizer assim. Eu que sou um qualquer de lábios impuros, eu vi o rei, eu assentado no alto e sublime trono, eu vou morrer. Mas aí Deus manda uma tenaz, manda um anjo, coloca um novo projeto na boca de Isaías, estabelece uma nova aliança com Isaías, e ele pergunta: a quem enviarei? E aí Isaías estabelece: ô Senhor, eu mesmo, manda-me a mim, envia-me a mim. Ao mesmo chamado que Pedro recebe, ide, pregai o evangelho. Agora Isaías lá atrás também está se estabelecendo, colocando na brecha, recebendo o projeto do Senhor e dizendo: eu estou pronto, eu entendi o meu chamado, eu vou fazer diferença nesse mundo, eu vou estabelecer um novo período, eu vou estabelecer um novo período em minha vida. E o que você tem chamado, o seu chamado com Deus, o que você fez com Ele? O seu chamado que Deus um dia te falou: eu vou fazer diferente contigo, eu vou usar diferente contigo. Você deixou ele na caminhada, você deixou devido aos problemas que existiram, tipo do problema que está acontecendo, ou foi um outro ano de angústia seu, em que foi puxado o teu tapete, e também você desistiu cair? Onde está o seu chamado? Onde está o seu chamado? O chamado de Pedro foi um chamado tremendo. Logo em seguida, Pedro, ele faz uma pregação e mais de 5.000 almas é rendida aos pés do Senhor. O resultado do seu chamado. Isaías escreve um livro de 66 capítulos, onde ele fala diversas profecias, e ele estabelece diversas profecias a respeito de Jesus. Eles receberam o seu chamado, eles entenderam o chamado e colocaram em prática o chamado. O que você tem feito com o seu chamado? Você tem colocado em prática o seu chamado? No ano que morreu o rei Uzias, no ano da minha angústia, no ano em que eu me vi sem o meu chão, eu tenho visto o Senhor? Eu tenho visto aquele que é o meu Redentor, aquele que é o meu Criador, que no capítulo 43 de Isaías, que ele fala: eu sou o seu Criador, eu sou o seu Redentor, eu te moldei, eu te fiz, eu te conheço. E ele diz: operando eu, quem impedirá? Se você deixar esse Deus operar na sua vida, quem há de impedir? Não há ninguém que possa impedir. E o que está faltando para você? E o que está faltando para nós como igreja? Estabelecer um novo id, um novo impacto de um mover tremendo. Muitas das vezes nós ficamos esperando sempre para o nosso vizinho do lado. Isso tem que começar com alguém. Eu não quero ser Pedro, eu não quero ser o Isaías, mas se alguém iniciar, eu vou junto. É semelhante o que aconteceu no início do versículo, quando Pedro falou: vou pescar, todo mundo foi junto. Não, seja um da multidão, mas seja aquele que quer ouvir Jesus. A multidão no cego Bartimeu, a Bíblia fala que existia uma multidão passava. A multidão passava, tinha os discípulos, mas tinha um cego que entendeu. Tinha um cego que ele entendeu o que estava acontecendo ali, e ele grita. E ele pega o start da coisa, e ele levanta, ele utiliza a sua fé. Nós devemos ser semelhantes ao cego Bartimeu. Entender o que está se acontecendo ali, está se movendo ali. Mas você pode perguntar: Rodney, isso não é fácil. Isso é muito difícil. Estabelecer, dizer que eu vou conseguir, dizer que a vida é muito complicada, Rodney. A vida, ela nos coloca em situação em que
Muitas das vezes, eu não sei nem o que fazer, eu não sei o que estabelecer, mas a Bíblia, ela é tremenda, ela se completa por si. Se você abrir a sua Bíblia em Efésios 6, a partir do versículo 11, a Bíblia tem um manual do usuário. E ela diz, a partir desse versículo, de uma armadura que você deve fazer o uso para que você possa resistir a esse dia, a esse ano de temor, a esse ano de angústia, porque ela diz, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais firme contra as astutas ciladas do diabo. No 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau. Muitas das vezes na nossa vida, esse dia pode significar um ano. Esse dia mau pode significar um período. Esse dia mau, ele pode significar um tempo da sua vida. Mas aqui em Efésios, ele está dizendo, olha, Rodney, revestivos de toda a armadura de Deus, para que você possa resistir a um dia mau. Que ele está dizendo que em algum momento na sua vida, esse dia mau, ele vai se esbarrar com você. Ele vai encontrar com você. E assim como assim como Isaías encontrou com o dia mau, em que aquilo que ele considerava como estabilidade foi tirado, assim como Pedro, que ele negou a Jesus, ele encontrou com o dia mau, assim somos nós. Esse ano de 2020 possa ser um dia mau para mim. Esse ou um outro ano possa ter sido um dia mau. Mas na Bíblia há uma receita tremenda para que você passe esse dia mau, esse ano de angústia, esse ano de temor e consigais sobreviver. Porque ele diz, tomai toda a armadura para que possais resistir ao dia mau. Quando Paulo faz esse paralelo a respeito de um soldado e as nossas vidas em Cristo, ele está colocando, dizendo assim, olha só, não tem lógica um soldado ir para a guerra com parte da armadura. Não tem lógica um soldado estabelecer um confronto com parte da armadura. E aí ele diz, olha, Rodney, para você vencer essa guerra do dia mau, para você vencer esse ano em que foi tirada a sua estabilidade, para que você seja revestido dos projetos que Deus colocou na tua vida, você tem que fazer uma coisa. Você tem que tomar toda a armadura de Deus. Simples assim, mas é muito complicado. E aí Paulo ele diz, olha só, você precisa disso. Se você não fizer isso, o dia mau virá sobre a tua vida, provavelmente você possa vir a sucumbir, porque um soldado que vá para uma guerra, e ele simplesmente não estabelece sua defesa, não estabelece aquilo que ele tem que usar, ele está correndo grande risco de ser morto. E Paulo aqui, nesses versículos, no capítulo, abra na sua casa, no capítulo 6 de Efésios, no versículo 13, ele diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficai firme. O que ele está dizendo? Que com essa armadura que você vai estar estabelecendo, você vai ficar firme, você não vai cair, você não vai ser levado a ponto de que você possa ter dúvida a respeito de quem está falando contigo. Eu vi um pregador falando assim, o filho dele chegou e falou, pai, como é que você tem certeza que Deus fala contigo? Qual é a certeza que você tem, que você fala contigo, que Deus fala contigo? E aí ele respondeu, meu filho, se de noite eu te chamar, você reconhece quem está te chamando, não reconhece? E o filho falou, sim, pai, eu reconheço. Exatamente assim. Se Deus me chama, eu reconheço que Ele está me chamando, porque eu sou filho dEle. Eu reconheço a voz do meu pastor. Eu reconheço aquele que tem colocado o projeto em minha vida. Eu reconheço aquele que tem me dado força. Eu reconheço aquele que tem estabelecido na direção correta. Eu reconheço.
Mas para isso, não basta só reconhecer. A Bíblia diz que eu tenho que pegar essas armaduras e dessas armaduras fazer uso dela para que eu possa estar firme. E ele diz, essas armaduras, estás firme, cingido os lombos com a verdade. Cingidos os lombos com a verdade. O que era essa parte da armadura? A parte da armadura era aquela parte tipo um cintão em que o soldado colocava a sua espada e ali era o suporte de tudo, ele imprensava ali e era a base de tudo. O que Paulo está dizendo para a gente, para todos nós? Que olha só, para a sua base, para você não sucumbir no dia mal, a sua base tem que ser a verdade. A sua base tem que ser a verdade. E ele diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que ele está dizendo assim, olha só, para o seu sucesso na sua vida, para o seu sucesso nos seus projetos, a sua base tem que ser Cristo. Tem que ser a verdade. Não vá com outra base paralela. Não vá pegar no mercado paralelo uma outra base, porque você na hora do confronto, na hora que você vai no confronto com o seu inimigo, provavelmente essa base que não é a verdade, ela pode ruir. E você ruindo, você vai passar vergonha. E quem sabe, só passar vergonha, você pode sucumbir, você pode morrer. O que Paulo está falando conosco? Que para que eu venha falar, eu tenho que ter baseado na verdade. Isso é a base de um soldado. É a base em que eu coloco os meus instrumentos para que eu vou à luta e para que eu possa basear na verdade. A verdade fala de autenticidade. A verdade fala daquele que é autêntico. Quando nós vamos no cartório e muitos dos nossos contratos, o cara ele não quer simplesmente uma autenticação. Ele quer uma autenticação por autenticidade. Ou seja, você, como um dos proponentes do negócio, você tem que ir e tem que dizer, eu sou parte desse negócio. Autenticidade. E essa autenticidade é a base de tudo. E quando Paulo vai revestir-vos com essa verdade, é para que a sua base seja a sua verdade. Sem essa base não tem como você prevalecer. Sem essa base não tem como você seguir. Então, para você ter sucesso no seu dia mal, para você ter sucesso naquilo, tem que ser baseado com a verdade, com a sinceridade. E logo em seguida ele diz, olha só, além desses instrumentos para você ter sucesso, além desses instrumentos para que você vença essa guerra contra o dia mal, você tem que estar vestido com a verdade e vestido com a couraça da justiça. O que era a couraça? A couraça era aquele instrumento que basicamente protegia os órgãos vitais do soldado. Era proteger o coração, protegia aqui a base dele. Então ele tinha aqui a verdade e aqui ele tinha a justiça. O que ele está dizendo? O que está estabelecendo no teu coração? A justiça de Deus ou a sua justiça? E ele protegia simplesmente os seus órgãos vitais, em que se o inimigo viesse e tentasse fazer com que os seus órgãos vitais viessem a ser atingido, ele estaria protegido com a couraça da justiça. Que muitas das vezes nós achamos que nós devemos fazer a nossa justiça. Nós devemos fazer aquilo que está no meu coração. E o que Paulo está falando aqui, Rodney? Não é a sua justiça. Não é aquilo que estabelece na sua justiça que se vai deixar, senão se você vai deixar se consumir por aquilo, não é a sua justiça. Então, meu irmão, para resistir ao dia mal, para resistir ao seu ano mal, se estabeleça com a verdade, estabeleça o seu coração com a justiça, não deixa se consumir por ódio, por mágoa, se estabeleça dentro do seu coração a justiça de Deus, que aí você não vai sucumbir no dia mal, que aí você não vai sucumbir naquilo que está ruim para você. E logo em seguida, Paulo ele diz o seguinte, pela verdade, pela coração, pelo calçado, na preparação da paz do evangelho, calçado da paz, o calçado dos soldados, eles tinham umas garras lá embaixo, em que uma das principais características desse calçado era a estabilidade. E quando ele fala o calçado da paz, é que em teu coração haja paz, em suas decisões haja paz. Quer saber, uma das coisas que eu sempre fiz, quando tomava decisões em que as decisões eram importantes, eu me perguntava, há paz nessa decisão? Há paz nessa decisão? Muitas das vezes nós tomamos decisões em que elas não trazem paz.
elas não trazem bons resultados e nós queremos ir em frente. E quando nós vemos lá na frente o resultado, não havia paz na minha decisão. E o que Paulo está dizendo? Olha só, para você não enfrentar o seu dia mal, para você sair bem dali, você tem que ter paz, o calçado da paz. Você tem que ter um calçado que você tenha estabilidade e que a paz reine no teu coração, que essa estabilidade seja sua confiança, e que também nos soldados romanos, esse calçado estabelecia uma prontidão. Eu estou pronto, eu estou pronto. Então Paulo está dizendo assim, olha só, para você ter sucesso no seu dia a dia, você tem que se estabelecer com a verdade, deixar no seu coração a justiça de Deus e ter no seu caminhar uma paz. Ter no seu caminhar a paz de Deus, que seja todo o seu entendimento, que não seja a sua paz, que não seja as suas ações. E ele está dizendo logo em seguida, além do calçado, tomai o escudo da fé. Nós temos feito aqui o despertar da fé, que ele está dizendo assim, ó, o escudo da fé, ele tem que ser uma proteção do que você ouve e daquilo que você assimila. Esses escudos da fé dos soldados, ele diz aqui, ó, para o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dados inflamáveis do maligno. Esses escudos, muitas das vezes, eles eram molhados, eles eram encharcados, justamente para as flechas que eram acesas, elas não tivessem a condição de pegar e ali no próprio escudo da fé, fazer com que ele, o escudo do soldado, viesse a causar um próprio incêndio no seu escudo. Então eles estrategicamente, eles encharcavam o seu escudo de água, quando a flecha batia, e água e um tipo de algo muito derrapante. A flecha batia, as flechas vinham acesa, e eles se defendiam, e ela ia. Ele está dizendo assim, ó, você tem que fazer esse escudo da sua fé, que as flechas do maligno, ela não tenha poder de fazer com que o seu coração inflame e faça uma revolta ou se deixa consumir por isso. Então, ele está fazendo, você quer ter sucesso no seu dia mal, você quer ter sucesso no seu ano mal, naquilo período mal, pega essa cartilha da fé, pega essa cartilha da armadura e assuma ela. E ele logo em seguida, além do escudo, ele diz, o capacete da salvação. O capacete, ele diz assim, ó, protege sua mente, protege os seus pensamentos, protege aquilo que te consome, protege aquilo que as pessoas vêm e falam. Então, olha, tomar a armadura por completo. É importante você colocar esse capacete, e o capacete da salvação é para não colocar no teu coração a dúvida de que você foi recebido no projeto da salvação de Deus. O inimigo tem tentado dizer assim, ó, você não é salvo, isso daí é balela, isso daí é coisa de gente maluca. Então, quando você coloca o capacete da salvação, você está dizendo assim, eu entendi o projeto de Deus, eu tenho em mim aquela esperança futura de um porvir, de algo futuro, eu estou firmado nisso. E ele dá logo o seguinte, e ele diz, a espada do Espírito. É interessante que nessa, vamos dizer, nessa cartilha, para que nós venhamos a vencer no dia da tribulação, no dia da angústia, no ano mau, ele estabelece 4 ou 5 armas de defesa. E ele estabelece uma única arma de ataque, a espada. O que Paulo quer dizer com isso? Nós não devemos ficar instigando o inimigo, como muitas pessoas falam. Olha, vem cá, eu vou pisar na tua cabeça. Não, ele está dizendo assim, olha, proteja-se. Proteja-se. E quando for para você atacar, você vai ter a palavra, você vai ter a arma, a única arma de ataque nessa couraça, nessa armadura, na armadura de Deus, é a espada. E é interessante que a espada em que Paulo fala aqui, não é aquela espada compridona, era uma outra espada que o soldado ele levava aqui como uma segunda opção. E quando ele utilizava essa espada, aquela espada era ela eficaz e mortal. Quando ele
pegava aquela espada, ele estava dizendo assim: o meu inimigo vai ser morto. E o que a palavra quer dizer para você? Essa espada aqui, ela é eficaz contra o inimigo. Ela é mortal contra o inimigo. Não vai ter ele, não vai ser suficiente para você. Você tem 5 armas de defesa, mas quando você utilizar a única arma de ataque que ele estabelece, ela é eficaz para você. E aí você vai poder resistir a esse dia mau. Isaías, quando entrou no templo, quando ele viu a morte do rei, quando ele viu que aquilo que ele tinha considerado como estável foi retirado, ele conseguiu enxergar o rei. Pedro, quando ele se viu também com seus projetos indo embora, ele conseguiu enxergar a Jesus. E você, o que tem enxergando? E você, o que diante dessa crise tem feito? O que você tem enxergado diante disso tudo? O que eu tenho enxergado diante de tudo? Se você ainda não tem enxergado a provisão de Deus na sua vida, tome posse da armadura de Deus. Faça isso que eu falei. Reflita sobre Efésios. É a cartilha do bom cristão. Aquele que vai estar pronto para resistir o dia mau. Aquele que vai estar pronto para resistir a esse ano mau que está surgindo, que Deus queira que vai passar longe daqui, mas se vier, eu estarei pronto para essa batalha como um bom soldado. Eu estarei fortificado para que eu não venha sucumbir a esse dia mau. Eu estarei pronto para que essas promessas de Deus, que um dia Deus colocou na minha vida, ela se faça se cumprir. Deus tem promessa na sua vida, meu irmão. E não é uma promessa de um ano ruim, não. É uma promessa que você possa enxergar, mesmo diante do caos, oportunidade para você crescer. Sabe, quando Davi, ele viu o gigante, ele viu uma oportunidade ali. Ele não viu problema para ele, ele viu oportunidade. Ele procurou saber o que eu ganho se eu ganhar esse gigante aí. E tinha vários benefícios se ele ganhasse aquele gigante. Ele tinha o direito de casar com a rainha, a filha do rei. Ele tinha alguns benefícios. Ele falou: opa, isso é bom negócio. É um problema? É um problema, mas eu estou pronto para enfrentar esse problema. E da mesma forma nós devemos fazer esse ano. É um problema um ano? É um problema, mas o que eu posso tirar desse ano? O que eu posso tirar do que esse ano possa dar para mim? Deus tem uma promessa que Ele não esqueceu. Ele faz da mesma promessa que Ele fez a Abraão. Amém? As promessas do Pai vão se cumprir na sua vida. Não importa a realidade, diz, viverás o melhor de Deus que está por vir, e serás uma grande nação, assim como tudo. E serás uma grande nação. Deus vai te prosperar. Abençoado por onde quer que for, tua família prosperarei. Contar-te pode as estrelas do céu, assim será tua descendência. Aí a gente tem que tomar uma atitude. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado para ti, e verás. Eu sou o que sou, filho meu, e serás uma grande nação, e serás uma grande, eu profetizo perder uma grande nação, abençoado por onde quer que for, a nossa família prosperarei. Contar-te pode as estrelas do céu, as bênçãos serão alcançadas. Então a gente tem que levantar e sair do nosso zona de conforto. Oh Deus, levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que
tem reservado para ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Senhor nosso Deus, nós queremos, Senhor, te agradecer por mais esse momento, por mais esse espaço, ó Pai. Senhor, que as pessoas que estão assistindo esse vídeo, as pessoas que estão aqui na igreja, que ela possa entender que dias maus virão. Dias maus eles possam bater a nossa porta, mas o Senhor dá a provisão, o Senhor dá o caminho para que nós possamos resistir a esses dias maus. E mesmo que esses dias maus possam chegar até nós, nós possamos fazer igual Isaías, entrar no templo e ver que diante do caos existe um rei assentado no alto e sublime trono. E mesmo assim, Senhor, diante desse caos, eu receber um chamado que eu tenho que fazer alguma coisa. Senhor, eu receber o meu chamado e fazer com que eu continue caminhando. Senhor, assim como Pedro, que mesmo diante do projeto que ele achou que estava morto lá na cruz, mas que ele ouviu o Senhor, entendeu e recebeu o ID. E que nós possamos pegar essa armadura de Deus como um todo, como um completo, e Senhor, fazer uso dela para que nós venhamos a ser vencedores nesse dia tão mal, nesse ano, Senhor, que está apresentando tão mal, mas não são as circunstâncias que movem as nossas promessas, mas são os provedor das nossas promessas que movem ela, e nós clamamos a Ti, Senhor, que Tu venhas estar nos nossos corações, tomando conta de tudo, ó Pai. E eu te louvo por esta igreja, Senhor. E eu te louvo por este local que tem sido sal, que tem sido luz aqui. E que nós possamos, Senhor, seguir firme nesse projeto. Seguir firme, Senhor, nesta caminhada. E eu te agradeço, Senhor, por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém? Meu pastor? Amém? Então, eu quero agradecer a todos vocês que estão aí assistindo. Pedir a vocês que entre no nosso site, cadastre lá no nosso site, precisamos de assinantes lá no site, verifique as nossas lives, todos os dias.